Vamos lá então, chegando nessa parte final da aula de hoje, nós vamos trabalhar umas questões. Então são as questões bem conceituais. A gente vai começar trabalhando as questões do último concurso, que foi a banca Fundação Getúlio Vargas, né? O concurso a prova foi em 2011. Tá? Então tem umas questões que são bem conceituais e que vão bem de encontro ao que a gente viu aqui. A gente vai fazer junto, aí depois você vai estudar lá. Depois eu posso até passar mais algumas questões para você fazer depois sozinha sobre esse tema aí, dessa parte conceitual. Tá bom? Então a gente começa hoje, tenta fazer o que está associado ao que a gente estudou e termina na semana que vem. Bom, então a questão 1 aí, ele fala, em relação às bases conceituais da toxicologia, assinale a afirmativa correta, está na tela aí também. E aí o item A, a toxicologia investiga aspectos legais decorrentes dos danos orgânicos causados por agentes biológicos. É isso? A toxicologia, no geral, pensando na toxicologia num todo, é isso? Ela está restrita a isso? Aos aspectos legais? Hein? Tá não, né? Qual é a toxicologia que está restrita aos aspectos legais das intoxicações? Qual a área? Toxicologia forense. Tá? Perfeito? Toxicologia forense. Na B, ele afirma, a toxicologia estuda a relação entre o agente químico e a reação tóxica causada por este agente no organismo. Tá certo ou errado? Tá certo. Não é um termo mais genérico, você concorda? Se a gente pensar na toxicologia como um todo, eu falei o quê? Que a toxicologia ela está fundamentada em 3 pilares, que é o quê? O agente tóxico, a ação, né, a intoxicação. O que mesmo mais? O agente tóxico, a intoxicação e mais o que? Tem um terceiro fundamento. E os efeitos, né? Dessa intoxicação, decorrente dessa interação. Beleza? Então, o gabarito é a letra B, eu já falei, né? Depois você dá uma conferida lá atrás, eu coloquei o gabarito, mas o gabarito da 1 é a letra B. Tá? Mas na C ele fala, a toxicologia não estuda possíveis interações tóxicas dos medicamentos com o organismo vivo. É verdade? Ela estuda, né? Não tem uma área lá que é a toxicologia, o quê? De medicamentos e cosméticos, que estuda justamente isso, né? A associação, a interação dos medicamentos com o organismo vivo. Né? Então, está errado isso aí, ele fala que não estuda. A toxicologia estabelece que a dose letal média elevada de um agente químico é indício de alta toxicidade, portanto, insegura para o organismo. Está certo? Hein? Lê aí o que eu falei para você sobre DL50. Que quanto, o quê? Quanto menor, mais tóxica é a substância. E aí ele fala o que aqui? Ao contrário, né? Ele fala que uma dose letal elevada, uma DL50 elevada, é indício de alta toxicidade. Errado. Tá? Uma DL50 elevada é indício de substância segura. Beleza? Anota isso aí. Está invertido esse termo, esse conceito. E na E ele fala, a toxicologia estabelece que o antídoto é necessariamente provido de atividade biológica intrínseca. É verdade isso? O que eu falei para você que o antídoto é? Falei lá no início da aula, quase. O antídoto, ele age no agente tóxico. Então, não necessariamente ele tem atividade biológica intrínseca. Por exemplo, o EDTA vai complexar com metal, mas ele não está tendo nenhum efeito. É uma substância inerte do ponto de vista de ação biológica. Beleza? Então está errado isso aí. E se eu falasse aqui para você que o antagonista é necessariamente provido de atividade biológica intrínseca? Estava certo ou estava errado? Vamos pensar, o antagonista ele não tem efeito. Ele ocupa o receptor, mas ele não desencadeia uma resposta.
Viu? Mas tem que estar preparado. Quando pergunta assim, já sabe que não é óbvio, né? Vamos lá, 2. Beleza? Ficou? Depois você vai estudar e você vai desenvolver melhor isso aí. Mas tem que ter, só mostrando aqui, tem que ter cuidado com esses conceitos. Para não errar uma questão fácil. Em relação à toxicologia, assinale a alternativa que contém aspectos conceituais incorretos. Tá? Cuidado aí. Incorretos. Ele pergunta aqui na 2, afirma na 2. Aí ele na primeira ele fala, toxicidade é a potencialidade de a substância química, tá, o terceiro item é toxicidade. Tá, é agente tóxico, intoxicação e toxicidade, só para relembrar lá os pilares. Toxicidade é a potencialidade de a substância química provocar efeitos adversos quando em contato com o organismo vivo. Certo ou errado? Tá certo, né? Ele quer tá certo, ele quer incorreta. Essa tá certa. Tá? Essa tá certa. Toxicidade é esse parâmetro que pode ser avaliado, né, através de estudos em animais, estudos in vitro, né, essa potencialidade delas causarem danos, substâncias causarem danos. Tá? Toxicologia experimental estuda os sinais de toxicidade própria dos animais. Tá certo? Hein? Tá, experimental uma área, é um campo lá que a gente viu, que tem analítica, tem a clínica e tem a experimental. A experimental eles usam animais como modelo, mas é para avaliar a toxicidade em animais? Para avaliar em humanos. Então tá errado. Esse é o gabarito. Tá? Ele usa animais não para avaliar a toxicidade em animais, ele usa modelos animais para poder avaliar a toxicidade em humanos. Tá? Toxicologia clínica estuda os sinais e sintomas indesejáveis causados pelo toxicante? Sim. Então essa está certa. Toxicologia analítica tem como objetivo identificar e ou quantificar o toxicante nos tecidos e fluidos biológicos? Sim, então já tem um material de estudo aqui para você, tá vendo? Os conceitos. Intoxicação é a manifestação das reações indesejáveis causadas pelas substâncias químicas no organismo? Sim. A intoxicação é aquele quadro onde estão manifestados os efeitos. Perfeito? Tá vendo? Tudo bem conceitual até agora. A 3. O texto está cortado aqui. Esse material também é disponibilizado para quem, por aluno que está assistindo online, né? Beleza. Então, a 3. Assinale a alternativa que completa o fragmento a seguir. Olha que provinha, né? De decoreba. Mas tudo bem. Foi a nossa última prova. Espero que não seja assim a próxima. Assinale a alternativa que completa o fragmento a seguir. A toxicologia forense estuda o mecanismo das intoxicações. Ela estuda isso, a toxicologia forense? Estaria mais o quê? Mecanismo de intoxicação, estaria mais para experimental, né? O que você acha? A classificação química dos venenos? Você acha? Não, né? As reações tóxicas e os venenos causadores destas reações? Pode ser, não pode? Pode ser. Pode ser. Os mecanismos da morte causada pelos agentes biológicos? Não, né? Porque agente biológico, exatamente. E o que estuda mecanismo de morte é uma ciência chamada tanatologia. A tanatologia estuda os mecanismos da morte. Como você sabe que tem vida após a morte, né?
Mesmo de ter uma vida ali após a morte, né, propriamente dito. A vida do cadáver, que a gente chama. Os processos de degradação orgânica após a morte do indivíduo, também é a Thanato que estuda isso. Tá? Não é a toxicologia forense. Então, restou aí as reações tóxicas e os venenos causadores dessas reações. Tá? Mas a toxicologia forense, na verdade, é um termo que está relacionado, né, à ação, né, à identificação e quantificação, até através das reações tóxicas, quando está associado a um evento delituoso, a um crime, a uma investigação criminal. Tá bom? Mas está certo isso aí, gabarito letra C, considerado pela banca. A gente tem que ter também uma análise crítica sobre as questões. No meu entendimento, a questão mal formulada, conceitualmente falando. Tá? Mas, enfim, a gente tem que estar preparado para isso. Porque em toda prova que tem de concurso, tem questão que é passível de recurso, que é anulada, que é contestada. E a gente tem que ter essa massa crítica para falar assim, olha, essa daqui eu entraria com recurso. Né? Então, o professor também está aqui para isso. O professor não faz parte da banca, nem pode por causa disso. Apesar de estarem falando por aí, mas é mito isso. Questão 4. Assinale a alternativa que completa o fragmento a seguir. Os agentes tóxicos sistêmicos são substâncias que... Lembra que eu falei para você? Olha, sistêmico, local, cai na prova. Caiu, olha aí, ó, questão 4. Os agentes sistêmicos provocam lesões no local do contato com o indivíduo? Esses são o quê? São irritantes, né? Locais ou irritantes. Provocam efeitos deletérios ao organismo em locais distantes ao contato inicial? É o gabarito, mas é contestável. Porque ele pode ter ação também no local. Ele pode ser de efeito sistêmico, mas ter ação no local que ele foi absorvido. Pode ter. Não necessariamente vai ser distante. Mas ele fala o que aqui? Provoca um efeito, ele afirma. Se ele falasse geralmente, tá? Mas enfim, gabarito é letra B, essa aí. Vamos olhar as outras. Uma vez inaladas, causam asfixia? Não, né? São agentes asfixiantes, tá? Causam modificações genéticas? O que causa modificação genética? São agentes do quê? Hein? Mutagênicos. Não é isso? Causam alterações genéticas. E os teratogênicos causam o quê? Causam malformação fetal, agentes teratogênicos. E os carcinogênicos causam o quê? Desenvolvimento de quê? De câncer, de neoplasias. Tem que estudar isso aí, hein? Carcinogênico, teratogênico, mutagênico, tá? Para não confundir. Aí você tem aqui, ó, induzem a formação de tumores, carcinogênico, tá? Mas, Diego, o carcinogênico, ele não é mutagênico também? Pode ser, não necessariamente, tá? Porque não necessariamente uma indução de carcinogênese vai ser por ação no DNA, mas pode ser, tá? Pode ser. Biotransformação. A gente pode fazer a 5. Acho que eu vou deixar a 5. Não, vamos fazer a 5. Em toxicologia, se você quiser na semana que vem voltar para discutir algum ponto, só você me falar, tá bom? Quinta é feriado, a gente não vai ter aula, teria aula quinta. Vou dar a segunda aula na segunda-feira que vem. Aí na quinta já é a aula da Paula, que ela vai entrar com canabinoides, gases, já nessa parte aqui, de cinética e dinâmica das drogas. Tá? Aí a gente vai mesclando. Aí o assunto fica mais interessante. Assim, em toxicologia, o processo de metabolização ou biotransformação assume importância especial,
A esse respeito, assinale a alternativa correta. As substâncias xenobióticas, por serem estranhas ao organismo, são isentas de metabolização e assim são eliminadas in natura? Claro que não, né? Pelo contrário. Claro que não. A sensibilidade do indivíduo às substâncias tóxicas pode estar relacionada a causas genéticas, modificadores da taxa de metabolização? E aí? Pode, não pode? Falei isso, não pode? Tanto quantitativamente quanto qualitativamente. Perfeito? Mas vamos guardar. Pode ser essa. Vamos ver os outros. Os fatores raciais não interferem com a velocidade de metabolização dos agentes tóxicos? A gente viu que são um dos fatores que interferem. Os fatores raciais interferem. Ontem passou até uma reportagem interessante no Fantástico que falou lá do tratamento dos indígenas. E aí tem que ter toda uma particularidade. E os indígenas eles têm muita suscetibilidade a ficarem dependentes de drogas. Então tem muitos alcoólatras viciados em crack, em cocaína, porque eles são muito suscetíveis. Eles metabolizam muito pouco. Então as concentrações são bem maiores, né? Os recém-nascidos e as crianças são menos suscetíveis aos efeitos tóxicos em função de sua maior capacidade de metabolização? Never, né? Ao contrário, a criança ela é mais suscetível. Tanto que tem medicamento que a criança não pode usar e na maioria você tem que fazer o quê? Ajustar a dose para menos. Não é isso? A taxa de metabolização não é modificada pelo gênero? Ela é modificada. Não falei do exemplo clássico que eu dei do álcool, que as mulheres metabolizam menos, né, do que os homens, quantitativamente. É uma questão quantitativa aí. Beleza? Então, gabarito, letra B, né? B de bola. Eita, Lelê, passei muito. A 5, né, que a gente fez agora, né? Vamos lá, a 6. Ó. A 6 já é do concurso de perito criminal, que também cai toxicologia, só que cai também outras disciplinas. Caso tenha vagas para farmácia em perito criminal, você pode concorrer também, vocês podem concorrer. Só que aí o conteúdo é mais amplo. No Rio até não caiu direito na última, não. Mas cai farmacologia, gnosia, química analítica, cai DNA, biologia molecular, é um conteúdo um pouco mais extenso. Cai uma química analítica bem pesada de infravermelho, FTIR, ultravioleta, que não cai muito aqui no de toxicologia. Tá? A toxicologia, o grosso da prova é conceito e droga de abuso. Toxicodinâmica e toxicidade das drogas de abuso principais, é o grosso. Vai cair um pouquinho. Então, eu penso assim, é uma oportunidade, porque o conteúdo é mais focado, você pode se dedicar melhor, assim, né? Visto que é uma outra prova que os conteúdos são mais diversificados, então você tem que estudar coisas diferentes, muito diferentes. Só que tem gente que tem sonho de ser perito criminal, né? Aí eu falo, é outro concurso. É outro tipo de trabalho. Você pode trabalhar tanto em um laboratório quanto fazendo perícia de local. Tá? Que é mais comum, né? Onde tem a maior demanda, vamos dizer assim. Da toxicologia, não. Você vai ser lotado unicamente no laboratório de toxicologia do ML. É um laboratório único e central no Rio de Janeiro. Não tem outra lotação. Só tem um. A gente atende a demanda de todo o estado. Então, o que faz coleta o material lá em Resende e manda para o laboratório aqui. Tá? Lá em Campos, manda para o laboratório aqui. Lá em Volta Redonda, manda para o laboratório aqui. Então, nesses locais de interior, a demanda não é tão alta, que justifique você ter um investimento para manter um laboratório ali. Então, por exemplo, interior, Baixada tem um volume muito grande, Nova Iguaçu, Caxias, mas é próximo. Então, eles podem vir toda semana, trazer, armazena lá e traz toda semana. Interiorzão, eles vêm uma vez ao mês.
Aí traz 10 casos, às vezes, quando traz muito, a demanda é pequena. Então, assim, funciona bem essa logística. Poderia ser melhor, mas funciona. A gente pensou em ter polos regionais. Tipo assim, tem um laboratório na região serrana, tem outro na sul fluminense, tem um norte fluminense. E aí ter 3 polos aí, dividir isso aí um pouco. Só que é uma estrutura cara, né, o laboratório. Equipamento, insumos estratégicos. E aí tem que se pensar muito, tem que avaliar muito bem o custo-benefício dessa história aí, né? Para ter 3 laboratórios, vamos dizer assim. Estados que são muito extensos, tipo Paraná. Paraná tem uma extensão de leste a oeste muito grande. Então lá não compensa ter um só, porque se o cara sair lá de Maringá, ele vai percorrer 800 quilômetros até Curitiba. Então aí já não compensa. Né? Aqui no Rio de Janeiro não, é um estado regionalmente pequeno, perto dos demais. Né? Mas assim, a gente pensa nessas coisas, em regionalizar. Mas ainda não demos esse passo não. Oi? A estrutura é boa. Temos um complexo de 6 laboratórios, temos equipamentos de ponta, sim. Temos problemas, é claro, como todo órgão público. Né? Problema de falta de insumo, dificuldade de aquisição de alguns insumos, porque são caros, porque são muito específicos, então, às vezes você não consegue licitar, então o processo se torna muito moroso, porque você tem que justificar que aquela empresa é exclusiva, né, que ela tem a carta de exclusividade do fabricante, que não tem outro no mercado que vende, ou que conserte. E aí, às vezes, um processo de um insumo simples demora 2, 3 anos para poder ser concluído. Na prática é isso. É a grande dificuldade que a gente tem. Lá é essa questão de insumos. Mas o laboratório, se você for lá conhecer, quiser fazer uma visita, os colegas também estão assistindo, sejam convidados a visitar o laboratório, pode conhecer lá rapidamente. E assim, todo o segundo andar, são 6 laboratórios muito bem estruturados e equipados. Tá? Tem 2 cromatógrafos gasosos acoplados ao espectrômetro de massas, tem um líquido também com massas, tem 3 feeds só para fazer o álcool, tem absorção atômica, tem cromatógrafo de íons, tem um laboratório só para fazer exame preliminar, um laboratório só para fazer extração, tem uma sala só para lavar vidraria, outra só para receber amostra. É bem legal. Tem umas fotos aqui, se der tempo, semana que vem eu mostro também. Então, concurso de perito criminal, ó. Questão de farmacologia. A dose necessária do fármaco para produzir um efeito específico em 50% de uma população é conhecida como DE50. Então, a DE50 é a dose que causa um efeito em 50%, um efeito farmacológico, terapêutico, diferente da DL50 que causa o quê? A letalidade, a morte. E aí existe um índice que é a razão da DL50 sobre a DL50. Você sabe qual é o nome desse índice? Eu já quase dei a cola aqui para você. Hein? DL50 sobre DL50. A gente está falando de segurança. A gente está falando que quanto maior essa razão aí, mais segura é a substância. Esse termo aí está relacionado a índice terapêutico. Tá? É índice terapêutico. Tá? Frequência de distribuição? Não. Frequência de distribuição está associada ao volume de distribuição, ao clearance. Concentração efetiva? Não. Potência relativa? Tampouco. É índice terapêutico. Tá? DL50 sobre DE50. Grava aí, porque eu já vi cair invertido e a pessoa errar. Tá? Caiu que é como se estima o índice terapêutico e a pessoa não lembrar, que é DL50 sobre... Achar que é o contrário e errar. Tá? Entendeu? A 7 eu vou deixar para a semana que vem. Que eu vou falar de interação fármaco-receptor na semana que vem. Que é farmacologia isso. A 8 é uma questão do concurso do Paraná, de 2017. A mesma banca do concurso de perito criminal daqui, que é o IBFC. E aí, há uma grande chance de ser a banca do próximo concurso também. Então, a gente vai trabalhar muito questões desse concurso, tá? Prevendo isso aí. Quando sair a banca,
eu vou propor o Marcos a gente fazer uma... precisa uma banca no EBFC, Diego. A gente vai fazer uma aula de exercícios focado na banca. Perfeito? Que aí a gente trabalha, vê se aquela banca já fez algumas outras provas de perito no Brasil, e aí a gente trabalha dentro da característica daquela banca, que geralmente eles seguem uma característica. Tá? Se for IBFC, a gente vai ter uma aprovação aqui com certeza. Tá certo? Então, a 8 é uma questão conceitual. Isso aqui, que caiu aqui, está na íntegra no livro do Seis Yoga, no primeiro capítulo, que é de fundamento. Está na íntegra. Se você for lá, acho que é página 5 ou 6, foi transcrito na íntegra. Tá? Então, se você pega uma banca, que aí bota um toxicologista para fazer a prova, você pode ter certeza, ó, que a parte de fundamento ele vai tirar daqui. Tá? Pode ter certeza. E aí ele afirma, a toxicologia é uma ciência que estuda, deixa eu botar na tela aqui. É a 8, tá, gente? Eu pulei a 7, deixei para a semana que vem. A toxicologia é uma ciência que estuda os efeitos nocivos decorrentes das interações de substâncias químicas com o organismo, sob condições específicas de exposição. Sobre o efeito ser considerado nocivo, analise as afirmativas abaixo. Então, é efeito nocivo, efeito deletério. Então, ele fala, é nocivo se, ao ser produzido numa exposição prolongada, resultar em transtornos de capacidade funcional e ou da capacidade do organismo em compensar nova sobrecarga? Certo ou errado? O que você acha? Parecia simples, nocivo, mas está certo isso aí. Veio tanto termo associado. Mas o que ele está dizendo é o seguinte, você foi exposto a um determinado período de tempo a uma substância. E aí ele é nocivo quando ele altera a capacidade daquele organismo, né? E a sua capacidade de compensar, ou seja, de mecanismo de compensação de nova sobrecarga, sim. É um efeito cumulativo, vamos dizer assim. Que está muito associado às exposições prolongadas. É nocivo se diminui perceptivelmente a capacidade do organismo de manter sua homeostasia de forma reversível ou não? O que é homeostasia? São as condições normais de funcionamento, né, fisiológicas de um organismo. E aí, se um agente ele diminui a capacidade de manter a homeostasia, ele é nocivo, sim. E essa alteração ela pode ser reversível ou irreversível. Diminui perceptivelmente é o quê? Que você consegue perceber. Né? Que através de quê? De algum sintoma, de alguma alteração. Por exemplo, uma exposição prolongada ao mercúrio. Um dos grandes problemas associados à exposição prolongada ao mercúrio é a neuropatia periférica, que se manifesta através de tremores. A pessoa fica com uma síndrome semelhante ao Parkinson. Né? E isso é o quê? É uma diminuição perceptível do organismo de manter sua homeostasia. Né? Que pode ser irreversível no caso do mercúrio. Entendeu? Especificamente. É nocivo se diminui a suscetibilidade aos efeitos indesejáveis de outros fatores ambientais, tais como os químicos, os físicos, os biológicos ou os sociais? Hein? Uma substância que diminui a suscetibilidade a um outro fator que pode ser prejudicial. É nociva? Ela diminui a suscetibilidade. Não é nociva. Seria se ela aumentasse a suscetibilidade. É porque pegadinha, é difícil. Diminui a suscetibilidade. Mas o que ele está dizendo o quê? Que torna o cara mais resistente. E o nocivo não faz isso. O nocivo torna o cara o quê? Mais suscetível. Entendeu? Então a 3 está errada. Tá? Está errada 3. Então o gabarito aí seria o quê? 1 e 2 correta. Qual é a questão? Questão é. Perfeito? Entendeu? Entendido? Tem que ter atenção. A 9. Vamos na 9. Na intoxicação, né, que é aquele quadro que se manifesta através de sinais e sintomas,
decorrente da interação do agente tóxico com o sistema biológico, os complexos eventos envolvidos podem ser desdobrados nas chamadas fases de intoxicação. A fase em que as superfícies externa e interna do organismo entram em contato com o toxicante denomina-se fase de... Perfeito. Cuidado aí, tá? Quais são as fases, né, da intoxicação? Exposição, cinética, dinâmica e clínica. Tá? Então, por exemplo, a absorção é fase da toxicocinética. Tá? Então não confunda. E o gabarito aqui é fase de exposição. Uma questão fácil, mas que a pessoa pode errar. Questão 10. Falar de droga, falar de agente tóxico, falar de ação tóxica. Beleza. No âmbito da toxicologia, existem conceitos que devem ser conhecidos para estudo do tema. É o que a gente está fazendo aqui. Dentre os conceitos da toxicologia, analise as afirmativas abaixo. Agente tóxico é a entidade química, ficou feio esse nome, né? Capaz de causar dano a um sistema biológico, alterando seriamente uma função ou levando à morte sob certas condições de exposição. Tá certo, né? Eu falei disso, né? Das condições de exposição, que isso é muito importante, né? Na avaliação da toxicidade de um agente, né? Do conceito de risco, né? Então, droga é toda substância capaz de modificar ou explorar o sistema fisiológico ou o estado patológico, utilizada com ou sem intenção de benefício do organismo receptor? Sim, né? Aquele termo da farmacologia, da toxicologia, né? Vou ter aqueles 3 conceitos e esse aqui está bem voltado à farmacologia e toxicologia. Ação tóxica é a maneira pela qual um agente tóxico exerce sua atividade sobre as estruturas teciduais? É isso aí. É a toxicodinâmica ou ação tóxica. Perfeito. Tá? Então, o gabarito é letra A. Concorda? Concorda? Vamos na 11, então. No âmbito da... mesma enunciado. No âmbito da toxicologia existem conceitos... Pererê, do tema. Dentre os conceitos de toxicologia, julgue as afirmativas abaixo. Intoxicação é um processo patológico causado por substâncias químicas exógenas e caracterizado por equilíbrio fisiológico? Por que está errado? Não causa, né? Causa o quê? Desequilíbrio. Perfeito. Xenobiótico é o termo usado para designar substâncias estranhas ou organismos. Substâncias químicas estranhas quantitativamente a organismos não são considerados xenobióticos do ponto de vista toxicológico. Isso aí está no 6 Yoga, lá também no primeiro capítulo. Deixa eu explicar isso para você. Está errada essa afirmativa aí. Então, elas são consideradas. Você entendeu o que ele quer dizer aí? Por exemplo, o que é um xenobiótico quantitativo? É aquela substância que em altas doses vai ser considerada um xenobiótico e que em pequenas doses não é considerado, tem função fisiológica. Exemplo, oligoelementos. Entendeu? Os oligoelementos, manganês, selênio. Né? Se você aumentar muito a dose, pode ser considerado um xenobiótico. Agora, nas doses usuais que a gente tem na alimentação, são pequenas doses, não são xenobióticos. Perfeito? Então, ele diz que não são considerados quantitatar os substâncias quantitativamente. Beleza?
Antídoto é um agente incapaz de antagonizar os efeitos tóxicos de substâncias. Não, ele é capaz, né? Seja pelo mecanismo lá, que é interagir diretamente com o toxicante, mas ele vai impedir, né, o efeito tóxico. Perfeito? Aí olha aí o que ele está afirmando. Estão incorretas. Estão incorretas. Todas, né? 1, 2 e 3. Se você não ler aí, você vai achar que não tem resposta. Aí a 12 é a questão polêmica que eu falei para você. Tá? Mecanismo de transporte pelas membranas. Você está vendo essa prova aqui? Você está vendo essas questões aqui que eu estou fazendo com você? Da 5 até aqui a 12 é tudo no mesmo concurso, Paraná. Você viu quantas questões conceituais ele colocou aqui? Muitas questões. Se você pensar numa prova aí de 70 questões, já você tem 10% da prova. Um pouco mais já de 10%. Tá? Na toxicocinética, um dos fatores importantes para determinações matemáticas é a capacidade das substâncias atravessarem membranas plasmáticas. Dentre os mecanismos de transporte de xenobióticos, é a 12, tá? Através de membrana estão. Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta. Aí ele fala osmose, difusão simples ou passiva, né? Facilitada, epinocitose. Tá? Aí o gabarito, ele deu 1, 2, 3 e 4. Ele considerou a osmose no gabarito. Só que a gente viu que isso é questionável. Que em vez de osmose aqui deveria estar o quê? Filtração. Tá? Mas acaba tendo uma passagem. Mas aí é aquela coisa, né? Se você marcar aí... Não tem 2, 3 e 4? Tem 2, 3 e 4 apenas. Se você chegar assim, olha, eu não vou considerar osmose, vou marcar Você tem que entrar com o recurso depois e sustentar, e aí você vai no 6 Yoga, que lá não está falando de osmose, está falando de filtração. Tá? Eu não sei se eles mudaram. Eu sei que recorreram, depois eu vou dar uma olhada se eles mudaram. Eu falo na semana que vem. Eles podem ter alterado o gabarito ou anulado a questão. Tá? Ó a 13 aí, do mesmo concurso. Absorção dérmica, olha. A absorção é a passagem de substância do local de contato para a circulação sanguínea. Lindo. A respeito de absorção dérmica, analise as afirmativas a seguir. A camada mais externa da pele é a epiderme. Aí tem que, tá vendo? Tem que saber aquilo lá que o professor botou na tela. Aquela imagem bonita, ficou aqui na televisão. E aí, se você não estudar isso, e aí? Epiderme é a camada mais externa da pele? É ou não é? É. Né? Epiderme, derme, hipoderme. Tá? Que contém extrato córneo. Verdade, né? Não sendo, contudo, barreira limitante da absorção. Certo ou errado? Qual é a função do extrato córneo? É ser o quê? Proteção, barreira. Ele está afirmando o quê? Que não é. Então está errado. Tá bom? Está certo até a vírgula. Tá certo até a vírgula. Ácidos e bases são exemplos de substâncias que comumente causam efeitos locais? Sim, são o quê? Os cáusticos. Lembra que eu falei para você? Substâncias cáusticas. São os ácidos e as bases. Causam efeitos locais, geralmente. Lembra que eu contei a historinha da soda cáustica que a pessoa toma? Beleza? Tá acabando meu tempo, né? Vamos lá. As substâncias de elevado coeficiente de partição, óleo e água, são absorvidas com maior dificuldade por difusão lipídica através do extrato córneo? Certo ou errado?
O que eu falei? Quanto maior o coeficiente, mais lipossolúvel elas são. E aí, o que ele fala aqui? Serão absorvidas com maior dificuldade, tá certo isso? Cuidado com esse negócio de maior dificuldade, eu sei, segunda-feira, 9 horas da noite, é difícil da gente pensar, mas a gente está aqui para isso. Então, a 1 e a 3, somente a 2 está correta, perfeito? Então, letra C, apenas a afirmativa 2. Oi? Tá vendo? A 2 está certo. Vamos fazer a 14 aí, para a gente fechar por hoje. Tem bastante ainda para... Se você quiser, você pode ir fazendo as demais, tá? Em casa, aí a gente vai discutir do mesmo jeito na semana que vem. Tomara que venha mais gente, tá, gente? Vamos vir à aula também, que é bom vir aqui, né? É bom assistir de casa, mas é bom vir aqui, interage, pergunta. 14. Os xenobióticos são transportados pelo sangue e pela linfa para os diversos tecidos. Vários fatores influenciam na distribuição, a gente viu, né? Considere as afirmativas a seguir. Ligação à proteína plasmática interfere? Sim, né? Não falei que quanto mais ligado, menos se distribui, quanto mais... É isso aí, quanto menos ligado, mais se distribui, quanto mais ligado, menos se distribui. Perfeito? Então tá certo. Diferenças regionais de pH? Sim, o que vai influenciar a diferença regional de pH? Se a substância vai estar mais o quê? Na sua forma mais ionizada ou na sua forma mais não ionizada. E aí a forma não ionizada é melhor absorvido, distribuído, tem melhor passagem. Perfeito? Coeficiente de partição óleo e água de cada substância? Certo também, que é um parâmetro que determina o quê? A lipossolubilidade da substância. Correto? Então, 1, 2 e 3 estão corretos aí. Todos esses fatores influenciam na distribuição do xenobiótico, ou seja, das substâncias estranhas ao organismo. Tá? Então, vou encerrar por hoje. Tá? Peço quem recebeu o material para dar uma lida, para tentar fazer as questões. Tem um gabarito no final, tenta fazer sem olhar no gabarito, traz as dúvidas, anota ao lado, para a gente poder discutir aqui. O mais importante é essa parte final aqui. Essa teoria que eu falei aqui, eu falei algumas coisas importantes, alguns pontos interessantes, mas a gente tem capacidade de aprender, é só estudar agora. Né? E lembrando que o nosso curso aqui, ele é orientativo, é um guia que a aprovação depende muito mais do tempo que vocês vão se dedicar, do tempo que vocês vão estudar. Tá? E aí, se puder ter alguma dessas referências, é importante. Tá? É importantíssimo. Tá? Hoje o CESIOG andou com o anúncio do concurso, ele andou meio em falta aí, não sei se vai encontrar ele no momento. Encareceu muito, ele estava uns R$150, está uns 200 e pouco. Eu comprei um combo acho que foi na Amazon, comprei o combo dele, do Analítica, com a azulzinha aqui, acho que eu paguei 200 e poucos reais. 3 livros. Aí dá uma pesquisada nisso aí. Eu acho que é importante ter esses livros aí. Na semana que vem eu vou trazer, hoje eu esqueci de trazer, eu vou trazer os livros na semana que vem. Tá bom? Agradeço a atenção aí, uma boa noite aí todo mundo, aos que nos assistem também. Obrigado.